Olá, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Está começando o nosso programa Vida Devocional. Como é que está a sua vida devocional? Este programa existe para auxiliar você e a sua família na sua vida devocional, a orar ao Senhor, a ler a sua Bíblia, a edificar a sua vida espiritual. E nós estamos muito felizes por estarmos aqui, pela oportunidade que nós temos de meditar na Palavra de Deus, ao mesmo tempo clamarmos a Deus por nossas vidas. Nós estamos aqui ao vivo e eu peço a você que deixe aí no nosso chat aqui a sua mensagem, de onde você está assistindo o nosso programa, tá bom? Faça o seu pedido de oração, porque após a nossa devocional, nós vamos orar por você, nós vamos orar por sua família. Tá ok? Tá combinado? Nós hoje temos um tema muito especial para tratarmos com vocês. Nós vamos falar sobre as bênçãos da união. Compartilhe esse vídeo. Mande para outras pessoas, reúna aí a sua família nesse momento, se você tiver condições, para ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 133, um cântico de romagem escrito por Davi, Salmo de número 133. Esse é o texto que nós vamos usar de base para a nossa reflexão nesta manhã. Então o texto nos diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar? Ó Pai de amor e de graça, nós estamos começando aqui mais um Vida Devocional e nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a unção e a sabedoria do Teu Espírito Santo para falarmos ao coração dos nossos ouvintes, ao coração dos Teus eleitos, ao coração da Tua igreja, Senhor. Muito obrigado por este dia, pela oportunidade que nós temos agora de sermos edificados por Tua palavra, que é maravilhosa, Senhor. Oramos assim nos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós queremos aqui mandar um grande abraço para o Caio, né? Caio César do Rio de Janeiro, no bairro do Rio Comprido. Valdinéia também, ela está falando da nossa querida Bahia, Caetité, na Bahia. Ela diz: eu peço oração por minha família, em especial pela minha filha, que está grávida do primeiro filho. A Cineide França, graça e paz, peço oração e salvação e libertação de José Carlos e a vida espiritual e emocional de Emanuel e minha vida espiritual. Quem mais aqui? Várias pessoas estão aqui nos assistindo. A Vera Salvador, graça e paz, bom dia. Eu peço oração pela minha família. Ela fala do Paraná, Arapongas, terra abençoada. Nós também temos aqui outros pedidos de oração. Então continue aqui mandando o seu pedido de oração, diga de onde você está falando, porque isso também é importante para nós. Tá ok? Agora nós vamos à meditação da Palavra de Deus, a nossa reflexão. Eu quero então falar nesta manhã sobre as bênçãos da união. Queridos, não existem famílias tão perfeitas e igrejas tão perfeitas que não haja brigas, contendas e desunião entre elas.
Você conhece irmãos que não brigam? Bom, a Bíblia nos diz que Caim matou Abel, em Gênesis capítulo de número 4. Em Gênesis capítulo de número 13 nos mostra que Ló se desentendeu com o seu tio Abraão. A Bíblia nos diz em Gênesis 37 que os irmãos de José tinham ódio dele. Também a Bíblia nos diz em Gênesis 45, no verso 24, que os irmãos de José se desentendiam entre eles. Havia desentendimento entre eles. Nos diz a Bíblia que Miriam e Arão criticavam uns aos outros e chegaram a criticar o próprio Moisés em Números capítulo 12. A Bíblia nos diz no segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 13 até o capítulo 18, que os filhos de Davi se voltaram contra ele, principalmente Absalão. Nós também vemos no Novo Testamento, em Mateus capítulo 18, verso de número 1, que os discípulos de Jesus brigavam para ver quem era o maior entre eles. No livro de Atos, nós também lemos que houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé, no capítulo de número 15, verso 36 a 41, por conta de João Marcos. E por fim, a igreja do Novo Testamento, que começou vivenciando uma união maravilhosa em Atos capítulo 2, logo experimentou as consequências da desunião. Nós vemos e encontramos uma história triste de rivalidades nas cartas de Paulo, onde Paulo denuncia a rivalidade de algumas igrejas, havia grupos dentro da igreja. Portanto, irmãos, a situação, infelizmente, hoje não é muito diferente. Às vezes nós experimentamos e vivemos a desunião. Mas nós queremos aqui então trazer esta reflexão, que apesar de tudo que nós acabamos de mencionar, existe bênçãos maravilhosas decorrentes da união. O Salmo 133 foi escrito por Davi, provavelmente por duas razões. Por causa da desunião dos seus próprios filhos, quando Davi percebeu a intriga, a contenda e briga que havia ali entre os seus filhos. Ou, em segundo lugar, meus irmãos, quando ele assumiu o trono em Hebrom. Ele reinou muitos anos em Jerusalém e em Hebrom, na Judéia. E ele pegou uma nação à beira de um caos, uma nação dividida civilmente. E talvez quando ele assumiu o trono, em 2 Samuel, capítulo de número 5, quando ele assume a liderança daquela nação fragmentada e desunida, ele então compôs este salmo, o Salmo da União. Nós aprendemos aqui basicamente duas lições que são preciosas para as nossas vidas. Primeira coisa que nós percebemos aqui, meus queridos irmãos, que há bênçãos de Deus através da união. O salmo começa com uma exclamação. O salmista diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Depois ele vai mostrar dois nexos comparativos, mostrando que a união ela é comparada ao óleo no verso de número 2 e é comparada ao orvalho no verso de número 3. Nós queremos explorar essas duas figuras para mostrar para vocês a importância da união. Que nós precisamos viver unidos como povo de Deus, como igreja de Deus, como família de Deus. Então, em primeiro lugar, a união traz bênçãos de Deus. Verso de número 2,
o salmista diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O salmista compara a união, a unção que o sacerdote recebia no Antigo Testamento. E nós sabemos que no Antigo Testamento se ungia reis, sacerdotes e profetas. Mas perceba que esse óleo que era usado para ungir os sacerdotes, segundo o Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 13, verso 22 a 26, ele era feito com um coentro muito especial e aromático. Ele era composto de uma substância ou de substâncias especiais. Mateus Henry vai falar que esse óleo era produzido pela farmacopeia divina. E Davi está afirmando aqui que a união é como esse cheiro suave e agradável que os descendentes de Arão recebiam quando eles eram ungidos a sacerdotes. É como esse cheiro suave da unção. Mas ainda, meus queridos irmãos, há algo mais profundo nesse texto que nós podemos explorar. Em Êxodo capítulo 39, verso de número 6, Moisés escreveu que no peito do sacerdote havia 2 placas, e nessas placas ali havia o nome ou os nomes das 12 tribos de Israel. As placas eram feitas de pedras de ônix. Então, quando o sacerdote era ungido, o óleo descia sobre a sua cabeça, descia sobre a sua barba, e o óleo chegava ao peitoral do sacerdote e chegava nas 2 pedras de ônix. Aquele óleo, então, meus queridos irmãos, molhava as pedras de ônix, ou seja, trazendo unidade, simbolicamente, trazendo unidade às 12 tribos. O óleo chegava até a pedra ou as pedras de ônix, trazendo essa unidade. Ou seja, a unção do sacerdote estava relacionada à união das tribos. O Espírito Santo é simbolizado pelo óleo no Antigo Testamento. E, queridos, a ideia por trás do texto, a ideia que permeia esse texto, é a de que o sacerdote ou sacerdócio araônico só seria bem sucedido se houvesse a união das tribos. É por isso que a união é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. O sucesso ou o fracasso do sacerdote dependia da união das tribos. E aí eu gostaria de fazer uma aplicação muito séria para nós nesta manhã. Meus queridos, um pastor pode pregar bem, um pastor pode ser amoroso, um pastor pode ser visitador, o pastor pode ter uma boa teologia, inclusive pode ser um homem de oração, mas eu duvido muito que esse pastor terá sucesso no seu pastoreio se a igreja não experimentar a verdadeira união. Assim como o ministério dos levitas dependia da união das tribos, até mesmo na igreja. Nem mesmo um grupo musical pode ter sucesso se aquele grupo não for coeso, não for unido. Quantas pessoas e quantos grupos de cânticos dentro da própria igreja, que as pessoas têm talento musical,
mas eles não conseguem nem mesmo participar de um ensaio porque não são unidos. O grupo não vai para frente porque não há união. E não são poucas as igrejas que têm problemas na área musical porque falta união. Às vezes temos talentos, temos dons extraordinários, mas não temos união. E, irmãos amados, nós precisamos então refletir nesta manhã, porque antes de tudo nós devemos demonstrar amor uns pelos outros. Paulo escreveu a uma igreja que tinha todos os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 a 3, mostrando, afirmando que aquela igreja tinha todos os dons espirituais, mas o que adianta? Ainda que você conheça todos os mistérios, ainda que você fale a língua dos anjos, mas se você não tem amor, nada disso adianta. E Paulo ainda diz que você pode oferecer o seu próprio corpo em sacrifício para ser queimado, mas se não ter amor, se não tiver amor, é um mero churrasco humano, de nada adiantará. E Jesus disse claramente em João capítulo de número 13, verso 34 a 35, que o mundo lá fora nos conheceria não pela nossa teologia, embora ela seja importante, não pelo nosso templo, embora ele é importante, não pela nossa tradição, embora ela também seja importante, mas as pessoas lá fora reconheceriam que somos discípulos de Jesus quando nós amamos uns aos outros. Quando nós mostramos ou demonstramos essa união que nós estamos aqui revelando no Salmo 133. Eu quero então desafiar você nesta manhã. Como está o seu relacionamento? Há muitas pessoas que carregam raiz de amargura no coração. Mas nesta manhã eu desejo que o óleo do Espírito Santo passe no seu coração como um cheiro suave, com algo agradável. E esse óleo precioso desça sobre a sua cabeça e chegue ao seu coração. E encontre lá os nomes das pessoas que você tem ódio, de mágoas, de ressentimentos, de falta de perdão. E que esse bálsamo traga curas nesta manhã. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos com este salmo que a união também, queridos, traz a revitalização. Veja, verso de número 3 aqui, diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, o orvalho na Bíblia sempre simbolizou a palavra vivificante de Deus, as bênçãos de Deus que trazem revitalização, revigoramento especiais para a nossa vida. O salmista compara a união como o orvalho que desce sobre o Monte Hermon. E perceba, não apenas o Monte Hermon, mas os montes, aí no plural, os montes de Sião. É interessante que havia uma distância entre o Monte Hermon dos montes de Sião de mais ou menos 300 metros. Ali é um lugar muito árido, seco. Mas quando o orvalho desce sobre o Monte Hermon, em um monte muito alto, 3.000 metros de altura, o orvalho que desce sobre o Monte Hermon atinge, chega aos montes de Sião. E ao redor daquele lugar que é tão seco, se planta. E aquele orvalho que desce pela manhã, dá uma impressão que choveu toda a noite. E aquela região árida e inóspita, por causa do orvalho, passa a ser revitalizada. A região se torna produtiva. E apesar da distância e da altura dos montes, isso não atrapalha que o orvalho chegue aos montes de Sião. Vamos pensar, queridos, em uma aplicação para as nossas vidas. Irmãos, a desunião, a contenda, a desavença, a falta de comunhão e de verdadeira união fazem que a nossa vida se torne um deserto. Quando não há união, a vida se torna árida.
Nós começamos a murchar, nós começamos a desintegrar, nós começamos então a experimentar um cristianismo árido, um cristianismo seco, sem vida, um cristianismo cinza, um cristianismo desbotado. Mas quando há união, aí Deus começa a revitalizar a igreja. Quando há união verdadeira, a união, meus irmãos, começa a acontecer a verdadeira comunhão. E o que acontece quando os irmãos vivem em união? Quando a igreja vive em união, o orvalho de Deus traz vida e coesão. O orvalho de Deus traz umidade, amolece o coração duro. A igreja, quando experimenta a união, ela cresce. Então, ela avança, ela desbrava. Eu tomo aqui a expressão irmãos, nesse sentido que nós somos filhos de Deus e somos irmãos em Cristo. A igreja primitiva experimentou uma comunhão maravilhosa. Em Atos 2:42 afirma que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E o verbo 47 declara que Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Quando a igreja experimenta a comunhão, Deus a faz crescer. O Salmo termina, Davi concluindo, dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde há verdadeira koinonia, Deus ordena a bênção. Onde é esse ali? Ali é qualquer lugar onde há união entre o povo de Deus. Que Deus traga nesta manhã esse óleo como esse orvalho, e tanto óleo como orvalho vem de cima, mostrando para nós que a verdadeira união é algo do Espírito Santo, que vem de Deus, que vem de cima para as nossas vidas. Se você quer ter um próximo ano de bênçãos, você deve amar mais, cuidar mais, devemos nos preocupar mais uns com os outros e com certeza Deus vai abençoar mais as nossas vidas. Que nesta manhã Deus traga união ao seu casamento, à sua família, aos seus filhos, à sua igreja, à sua rua, ao seu bairro. Que traga esse orvalho dos céus da união, essa unção dos céus da comunhão. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Amém. Nós vamos agora orar. Nós temos aqui outros pedidos de oração. A Marisa Montenegro: bom dia, na paz do Senhor. Pastor, peço oração pela salvação dos meus filhos, por mim, para que Deus me fortaleça. Aí também por meu esposo, que está com uma doença degenerativa. Orar pelo Brasil. A Geralda pede também isto. Então, nós vamos orar pela Marisa, a Geralda também. Ela fala de Minas Gerais. Deus abençoe. A Vera de Salvador também. Nós vamos orar nesse instante. Eu convido todos vocês aqui para orarmos juntos, para buscarmos a presença de Deus, e com certeza Deus vai abençoar. Nós vamos colocar todos esses pedidos agora nas mãos do Senhor. E ore comigo, se nós estamos vivendo esta união, verdadeiramente experimentamos a união dada por Deus, Deus vai ouvir a nossa oração. Nós estamos juntos em oração, Deus ouve a nossa oração. Então vamos clamar ao Senhor agora. Vamos colocar, a Cineide fala de Vinhedo, São Paulo. Deus abençoe. Em Vinhedo nós temos também uma igreja presbiteriana. Vamos orar agora, meus irmãos, vamos buscar o Senhor. Ó Deus, eu quero colocar nas tuas mãos agora todas essas pessoas aqui, Senhor, o Caio, César, a Valdinéia, o seu pedido de oração, Senhor, a Vera de Salvador, a Cineide de Vinhedo, a Marisa Montenegro aqui, Senhor, a Geralda. Também na outra live, Senhor, eu coloco todos os pedidos aí, o Senhor conhece todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos. Pai amado, aqui há pedidos de salvação, há pedidos aqui de conversão, há pedidos de oração, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai amado, essas pessoas
Traga salvação, Senhor, a famílias, a filhos desviados, a casamentos que estão se rompendo, por libertação. Meu Deus, a hora pedidos de oração aqui pelo Brasil. Toma o nosso país, Senhor, a nossa pátria em tuas mãos, Pai. Faça grandes coisas no meio do teu povo, Senhor. Que nesta manhã venha esse orvalho sobre nossas vidas, restaurando, curando, libertando, Senhor. Pai, que nós possamos experimentar esse verdadeiro óleo do Espírito Santo, e eu peço que o Senhor visite nossos corações, Senhor, tire essas mágoas, ressentimento, toda raiz de amargura, traga cura, Senhor, nesta manhã, faça milagres extraordinários e coisas estupendas no nosso meio, porque nós estamos aqui unidos nesta manhã em oração, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento, muito obrigado por Tua palavra, nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós estamos aqui terminando mais um Vida Devocional. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui. Continue conosco, nós temos aí um dia de programação. A Cineide diz aqui que é da igreja, ela me pede oração por convenções de vidas para a Igreja Presbiteriana da Capela. Então, que Deus abençoe lá a nossa igreja, faz parte do nosso presbitério aqui de Pinheiros. Aproveito para mandar um grande abraço para todos os irmãos aí da Igreja Presbiteriana de Vinhedo, lá na Capela, aquela igreja linda, abençoada. Nós também aqui mandamos um forte abraço para você que é de outra denominação, você que é assembleano, que é batista, que é pentecostal, não importa, nós somos o povo de Deus, todos juntos. Estamos unidos, como nós falamos hoje, nós experimentamos as bênçãos da união. Então eu mando um abraço aqui a você que é de outra denominação evangélica, tá certo? Aqui nós pregamos o evangelho, não placa denominacional, e dizer para vocês que você estiver sem igreja, cuide da sua vida devocional, ore, leia a Bíblia e procure uma igreja bíblica, a igreja mais próxima da sua casa, seja assembleia, seja batista, metodista, não importa, desde que pregue a mensagem do evangelho, a mensagem sobre Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, tá bom? Então nós terminamos aqui nosso programa, um forte abraço para você, um beijão no seu coração e vamos continuar orando, tá bom? Nós aqui temos os pedidos de oração nessa live aqui, estamos ao vivo aqui pela TV IPP Pinheiros, mas nós temos a outra live ao vivo, então nós vamos pegar todos os pedidos de oração e durante a semana nós vamos interceder a Deus, vamos colocar esses pedidos nas mãos do Senhor. Tá certo, gente boa? Então, fique com Deus, que Deus os abençoe e os guarde, muita união para a sua família, para a sua igreja, para o seu casamento, no nome de Jesus.